Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite discute o chamado Jesus histórico. E nesse terceiro e último bloco nós seguimos a nossa conversa com o teólogo Pedro Lima de Vasconcelos e com o filósofo Mário Na Sérgio. biblioteca, chamada Biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma vila no sul do Egito, onde em 1945 foram encontrados mais de 50 obras cristãs, algumas delas completamente desconhecidas até então. No meio desses livros todos foi encontrado um fragmento da República de Platão, Que maravilha. escrito em copta, na língua falada ali naquela região. Toda essa biblioteca foi encontrada nessa língua. Ora, isso evidencia, primeiro, que eles liam Platão, eles traduziram Platão para a própria língua, para o copta, e indica outra coisa também, algo que já era conhecido, mas que se confirma com essa evidência, né? Que você vai ter uma ala importante do cristianismo, que em geral se chama de gnósticos, esse termo é bastante discutível, mas vamos chamá-lo assim para facilitar a conversa, que entendeu que a mensagem de Jesus, os ensinamentos dele, de alguma maneira casavam com as especulações filosóficas de matriz socrático-platônica, e que tem como um dos seus pontos fundamentais o conhecimento da própria identidade, da sua própria condição, o autoconhecimento, não é? E principalmente a percepção de que se trata de uma condição precária, da qual é preciso libertar-se. Você tem isso em Platão, no mito da caverna. O corpo é prisão e o corpo te liberta. Tanto que quando daqueles debates sobre o eventual papel de Judas Iscariotes na vida de Jesus de Nazaré, e o Pedro chegou a escrever também sobre isso, né, se dizia que Judas não traiu Jesus. Judas tinha um acordo com Jesus de maneira que Jesus, ao morrer, né, libertasse a sua alma de um corpo que estava aprisionando essa condição. Judas motivou o cumprimento da profecia. Aliás, Judas apoiou essa estrutura. É preciso também a gente olhar que parte da terminologia do Evangelho, ela tem base na filosofia grega. A ideia de logos, né, ou a ideia do princípio era o verbo, esse tipo de concepção, e mesmo depois nos Atos dos Apóstolos, ou nas cartas de Paulo, há toda uma reflexão sobre o papel da carne, a carne como pecado. Isto é, esse mundo material como sendo o mundo da falsidade. Isso aparece no mundo platônico. A discussão platônica sobre os dois mundos, o mundo das aparências e o mundo das verdades, aquilo que Agostinho vai chamar de cidade de Deus, cidade dos homens, há uma influência forte. Isso significa que Jesus estudou Platão? Provavelmente não, quer dizer, não se sabe, né? Pelo menos eu não conheço nenhum indício. Mas que os seus seguidores tiveram acesso à filosofia grega, sem dúvida. Tanto que a teologia cristã, ela nasce com a força desse pensamento. Eu preciso fazer distinções, por isso eu dizia que o termo gnóstico ele é insuficiente, porque dentro do que nós chamamos de gnosticismo há uma gama muito grande de correntes. Eu vou pegar apenas um exemplo para ilustrar isso que tem a ver com a tua questão. Um fulano chamado Marcião, que sob diversos aspectos não é considerado gnóstico, por outros é chamado assim, porque ele acredita em algo mais radical ainda do que isso que você acabou de mencionar. Ele diz que o Deus que Jesus veio anunciar não é o Deus criador apresentado nas escrituras judaicas. Não é o mesmo. Não é o mesmo. O Deus criador é um Deus mau. E o Deus de Jesus é um Deus amoroso. Né? E ele então propõe, muito radicalmente, e ele, Mitre, está na origem da formação do Novo Testamento, está antes de Irineu ainda. Ele propõe que o cristianismo tenha como Bíblia, vamos chamar assim, um conjunto de textos, né, que não tenha nenhum vínculo com o judaísmo. Portanto, ele rejeita as escrituras judaicas. E ele rejeita também todos os escritos surgidos do cristianismo que tenham qualquer referência ao judaísmo e às escrituras. Inclusive a genealogia de Jesus. Exatamente. Que Jesus descendeu de Davi, etc. Ele rejeita, por exemplo, Mateus, que é um evangelho que começa com uma genealogia. Esse livro ele considera espúrio. Ele chamaria esse texto de apócrifo. Mais ainda, a Bíblia dele consistiria no texto de Lucas, devidamente expurgado de qualquer referência à Escritura, que ele considerava interpolação posterior completamente, e ele rejeita todos os escritos
do que nós chamamos de Novo Testamento que tenham qualquer referência ou façam qualquer alusão a temas da Escritura judaica. Portanto, sobra para ele o Evangelho segundo Lucas, feitas as devidas correções de interpolações que ele considera que foram posteriores, e sobram as cartas de Paulo também devidamente expurgadas por copistas que ele considera que tenham inserido referências. E vale, Pedro, dizer isso por uma razão. Essa posição de Marcião, embora desse modo seja algo exclusivo dele, esse tipo de percepção não era único naquela época. Não era só Marcião que imaginava que havia também dois momentos diferentes, que queria desvincular o cristianismo do judaísmo, que queria colocá-lo como sendo uma nova fé, de uma nova religião, com um Deus de salvação que não era o Deus de maldade ou maligno que se poderia colocar. Já outros vão falar de um Deus no formato do demiurgo, aquele que é o organizador do mundo, criador do mundo, né? E que é um Deus mau. Demiurgo em grego era o artesão. Certo. E se fala em Deus, um demiurgo é aquele que organiza o mundo. E todo esse raciocínio parte de que texto apócrifo? Esse que eu apresentei aqui é o pensamento de Marcião. Detalhe, as igrejas marcionitas duraram até o século VII. Esse fulano viveu por volta do ano 140, 40 anos antes de Irineu escrever a obra dele. Né? E é ele que acaba desencadeando todo o processo, né, de formação do Novo Testamento. Por quê? Porque os outros setores vão ter que reagir ao Marcião. Acharam o Marcião radical demais. Né? Então, vamos propor algo alternativo. Agora, você perguntou, mas nós sabemos isso de onde? Sabemos isso dos detratores de Marcião, porque as obras dele, né, se perderam. Foram queimados. Nós temos A divulgação saiu ao contrário.